da universidade de trazer para vocês algumas conversas, alguns estudos que a gente está trabalhando, tirar algumas dúvidas, né, que possam surgir durante a apresentação. E nesse momento eu gostaria de avisar vocês e avisar também que esse evento está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar depois essa gravação, tá, para todos, um link que vai estar disponível lá, linkando para o YouTube da CPA, da UNB. E, bom, eu gostaria de perguntar para o professor Laudimar se ele gostaria de dizer alguma coisa ou se a gente pode começar direto com a apresentação, ou se ele gostaria de dizer algumas palavras para a equipe. Não, só queria agradecer mesmo, Juni, e falar da importância, lógico, eu antes de ser diretor, fui coordenador de graduação, e justamente na minha coordenação, no meu período, é que o nosso curso foi avaliado. Então, essas experiências de autoavaliação, elas sempre são importantes para robustecer, né? Não só o nosso trabalho, a qualidade, mas também para a gente ter uma condição de fazer frentes a essas avaliações externas, né? Então, eu acho que é bastante importante. E, por outro lado, também a melhoria da qualidade dos nossos cursos, né? Ver onde é que estão as nossas fragilidades e, em cima disso, poder trabalhar. Então, eu agradeço bastante essa iniciativa do DPO e agradeço também a participação dos colegas. Eu sei que ficou no mês de janeiro, né? Então, por isso que eu estou até puxando aí para a gente gravar mesmo, e depois vai ser um material, né? Um instrumento importante para a gente ter outros debates dentro do ambiente da FS. Tá bom? Então, eu agradeço muito a toda a equipe aí. Obrigado. Tá certo. Muito obrigada, professor Laudimar. Bom, o Avalia UNB, a gente traz ele com algumas informações, tanto de resultados de avaliação externa quanto de avaliação interna, e o objetivo é promover discussão dentro das unidades com dados que são específicos dentro do possível de cada curso, ou pelo menos da unidade, né? No caso hoje da FS, da Faculdade de Ciências da Saúde. E o que é importante aqui é promover essa discussão e promover esse aprofundamento e essa apreensão dos conteúdos e do que está sendo discutido, e principalmente também trazer alguns produtos que nós temos na DAE que podem auxiliar tanto coordenadores de curso, quanto o NDE, quanto as diretorias das faculdades. Então, nós temos vários instrumentos que podem ser utilizados tanto no momento da avaliação quanto posteriormente, tá? Eu fico me distraindo com a entrada aqui de pessoas. Quanto posteriormente, ao longo do curso, para poder preparar o aprimoramento do curso, melhorar alguns dados e entender melhor como é que o curso está funcionando, né? Inclusive, disponibilizar para vocês explicando que todos esses dados que nós vamos apresentar hoje, a maioria deles, praticamente, está disponível na nossa página de avaliação. No final da apresentação, eu mostro para vocês a página da avaliação, tá? Onde tem esses estudos disponibilizados. E dizer para vocês também que a gente na DAE está disponível para vocês, para que vocês nos mandem demandas. Às vezes o curso precisa de um estudo específico, e dentro da possibilidade da nossa diretoria, a gente está sempre atendendo todas as demandas, tá? No final, a gente explica como que faz para mandar para a gente e aprofunda. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Roberto, que está hoje aqui representando o nosso diretor, né? E também representando a CPA nesse momento. Roberto, vou passar para você enquanto eu coloco aqui a apresentação, tá? Obrigado, Júnior. Boa tarde, pessoal. Me chamo Roberto, sou coordenador de estatísticas institucionais e durante o mês de janeiro estou como diretor substituto da diretoria de avaliação institucional, e eu vou fazer essa abertura, essa apresentação inicial sobre a CPA, sobre o processo de avaliação aqui dentro da universidade, e depois repasso a palavra para a Júnior, que vai apresentar os dados e a avaliação específica da Faculdade de Saúde. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, podem interromper, tá? Podem falar, e que na medida do possível, na medida da possibilidade, eu vou respondendo. Então, eu vou iniciar. Já está aparecendo aí? Tá, para mim está aparecendo. Todo aí você me avisa quando você quiser que eu mude. Todo mundo consegue me escutar? Eu consigo. Sim. Perfeito. Então, antes da gente começar a apresentação, apenas uma breve ideia do que é avaliação institucional, tá? Então,
A avaliação institucional pode ser definida como um processo sistemático, conduzido pela universidade como um todo e orientado pela CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, que busca analisar e melhorar as atividades políticas da instituição de ensino. Ela vai estar sempre em consonância com a missão da universidade e com o nosso plano de desenvolvimento institucional, o nosso PDI. Tá? Esse processo inclui a coleta e organização de informações de fontes tanto internas da universidade quanto externas, e feito pela CPA e com auxílio de órgãos da própria universidade, a sistematização dos resultados. E o que a Juni já trouxe, e talvez o mais importante da reunião que se inicia agora, que é a disseminação de uma cultura avaliativa. Que as unidades, que os discentes, que os docentes, os técnicos tomem para si também a importância dessa cultura avaliativa como sempre um processo de melhorada nas tomadas de decisão e na orientação dos próprios processos internos e de avaliação da universidade. Pode passar, Júnior, por favor. Passou para todo mundo? Não. 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 Que eu consigo passar o slide aqui no manual, mas eu não sei se está sincronizado. Bom, eu vou continuando a apresentação e em breve vai entrar no segundo slide aí para todo mundo. Atual CPA, atual Comissão de Avaliação, ela foi instituída pela resolução do Consune, número 49 de 2021. A atual equipe foi reconduzida em 2023 e todas as resoluções e documentos legais que formam a CPA podem ser encontrados no site da avaliação, tá? Eu vou deixar o site aqui no chat da reunião. Quais são as atribuições da CPA? Elaborar e implementar o plano de avaliação institucional, promover e coordenar os processos internos de avaliação institucional. Então, é a CPA que vai organizar os documentos, é a CPA que vai analisar os resultados de cada avaliação e vai trazer de volta para as unidades, para as faculdades, essa avaliação. Apoiar os procedimentos de avaliação externa. Então, o Danilo, que é representante do DEG, geralmente ele vai junto nas avaliações externas, o DEG ele acompanha esse processo e isso fica instituído dentro do âmbito da CPA. Definir os mecanismos de aproximação com as unidades acadêmicas e administrativas para disseminar a autoavaliação como um processo contínuo no UNB, essa questão da cultura da avaliação, é a reunião que a gente está tendo agora, essa apresentação. E qual o objetivo? Que é garantir o processo de avaliação institucional e cumprir a missão que a universidade busca, que é de excelência em ensino, pesquisa e extensão. Pode passar, Júnior, por favor. A atual CPA é composta pelo presidente, que é um professor do IF, que é o professor Paulo, pela professora Cristina Madeira, 2 técnicos, Leandro de Oliveira e Luiz Paulo, um representante da sociedade civil, representantes da sociedade civil, representantes do corpo discente e representantes da instituição. Então, a gente tem toda a universidade, toda a comunidade universitária e comunidade externa representada dentro da CPA. Hoje, os 2 representantes institucionais são o decano do DPO e o decano do DEG, que são representados, respectivamente, pelos diretores da DAI. O Danilo, eu não lembro se ele é diretor e qual é a direção, mas ele é representado por um servidor também do DEG, que é o Danilo Prata. E o representante do DPO, que é o diretor da DAI, que é o Guilherme, que hoje eu estou aqui substituindo. Um breve histórico, gente, da CPA e da avaliação dentro da UNB. Tá? A CPA vai retomar aí os anos 2002, início dos anos 2000, então, aprofundando esse processo de avaliação e aprofundando a ideia de avaliação e de melhoria constante,
mas a gente pode voltar para os anos 80, tá? Da Universidade de Brasília como precursora no campo de avaliação institucional. Em 86 é criada a Comissão de Avaliação Institucional, com a metodologia aprovada em 87, e combinava autoavaliação e avaliação externa, e foi aprimorada até 93. A gente não está aí na apresentação porque é um processo antigo e diferente do que hoje a gente tem como avaliação. Nos anos 90, essa metodologia, a partir de 94, vai ser mudada. Você tem a ideia do provão do MEC, e nesse contexto a UNB apresentou o PAIUB, que era o Projeto de Avaliação Institucional baseado no modelo CIP, que vai ser implantado aí até até o início dos anos 2000. O atual modelo de CPA, de onde ele é mais recente, mas a atual ideia, a concepção de uma comissão própria de avaliação, ela vai se iniciar mesmo nos moldes que nós temos hoje, a partir dos anos de 2002, depois de um bom tempo sem uma iniciativa estruturada externa de avaliação. E em 2002 vai criada a Comissão Interna de Avaliação Institucional para estruturar um novo projeto para a universidade. Em 2004, com base nos sinais, vai se constituir a Comissão Própria de Avaliação do CPA, já mais próxima do que a gente tem hoje em contato com o Instituto Anísio Teixeira, o MEC, e esse sistema de avaliação conjunta e externa, não só interna. A partir de 2006, você tem o início da reelaboração dos relatórios de autoavaliação no padrão de sinais. 2013, a CPA passa por uma importante reformulação. Tá? A CPA vai ganhar a configuração atual, propriamente dita, a partir de 2013, quando ela ganha maior independência e também alguns desafios novos, como rotatividade de membro e um certo avaliar e acompanhar uma universidade do tamanho da Universidade de Brasília, sem dúvida, é uma carga de trabalho desafiadora. Inicialmente, com o projeto CPA itinerante até 2015, o programa Avalia UNB 2017-2019 vai tendo ampliação do contato com as unidades acadêmicas, tá? Por meio dessas visitas. As visitas a visita como essa que a gente está realizando agora é um esforço de aproximar as unidades acadêmicas do processo de avaliação externa, tá? Do processo de autoavaliação e do processo de busca dessa cultura de avaliação dentro da universidade. 2021, a nova reformulação da CPA com a atual contribuição e atual composição. 2023, há uma recondução dos mesmos membros da CPA. Por favor, Júnior, me corrige, mas eu acredito que são os mesmos membros que nós temos hoje, certo? Sim, teve algumas mudanças de estudantes, representação docente, mas basicamente os mesmos. A parte de estrutura docente, técnica, ficou a mesma desde 2021. Pode passar, Sim. Por favor. Também no site da avaliação, que eu vou deixar em breve aqui no chat, você tem todos os planos de autoavaliação da universidade, pelo menos desde os anos 2010, no site disponíveis. Então, o último plano de autoavaliação, que serve para o triênio 2023 a 2025, quais são os seus objetivos? Ampliar a participação da comunidade acadêmica, que o Júnior vai apresentar mais tarde. Nós vemos que a participação de docentes é relativamente alta, de discentes e de técnicos é expressiva, mas ainda tem espaço para bastante melhora nessa questão de conhecer, de participar e de estar por dentro do processo avaliativo. Aprimorar os processos e instrumentos avaliativos, isso é uma busca constante da própria, que conjuga esforços da própria CPA e também das unidades, né? Como a Júnior falou no começo, é um trabalho conjunto. A gente expõe aqui os resultados, mas quem passa pela avaliação, quem tem o contato com os examinadores externos, acaba sendo a unidade, tanto o curso quanto os institutos, as faculdades. Então, ter esse retorno de vocês é muito importante também. Estimular, e a partir desses instrumentos, desse diálogo e desse retorno, estimular ações de disseminação da cultura avaliativa e melhoras, e impulsionar não só a disseminação da cultura avaliativa, ela não é um fim em si mesmo. Ela também é um fim, porque ela também é um método e um meio da gente melhorar
a própria universidade. Afinal, se a gente se avalia e se a gente entende e desenvolve a cultura avaliativa não como algo ruim, punitivo, mas como algo que faz parte de um processo de busca de excelência, a gente está sempre melhorando e vai estar sempre conseguindo que a universidade se classifique, os cursos se classifiquem dentro dos processos avaliativos de uma maneira melhor colocada. Então, entre seus pares, entre as universidades do mundo, entre as universidades nacionais, entre as federais. Tá? Então, é impulsionar o uso da avaliação de seus resultados como base norteadora do processo de tomada de decisão. Tanto os dados para tomar a decisão, quanto a busca de melhora como um objetivo da universidade e do corpo que o compõe. Pode passar, Júnior, por favor. Então, o que está dentro desse relatório de autoavaliação, que aí que está no site? Então, desde 2011, a gente tem os relatórios anuais disponibilizados, tá? No site da CPA. Ele vai relatar as principais ações executadas pela universidade, que foram identificadas pela CPE. Então, tanto as ações, quanto os êxitos, quanto as potencialidades e desafios. E ele é elaborado a partir das 10 dimensões constantes dos sinais, organizado em 5 eixos, conforme a orientação do INEP, que está na nota técnica 65. Eu não vou aqui discorrer sobre cada uma, porque eu acho que a gente entraria numa questão técnica desnecessária, mas o documento também está disponível para consulta. E se alguém quiser, tiver um interesse, a gente pode disponibilizar. Acredito que esteja no site da CPA, se não tiver, a gente disponibiliza, está no site do INEP, se não tiver no site da CPA, a gente disponibiliza o documento, se alguém tiver interesse em aprofundar na questão de avaliação. Então, quais são as principais ações que vão estar contidas dentro do relatório de autoavaliação? O Fórum de Avaliação da UNB, o próprio site da DPA, apresentação, as visitas do programa Avalia UNB, como essa, pesquisa de egressos RAIs, os indicadores de fluxo acadêmico e a pesquisa de consulta à comunidade acadêmica, além da análise de desempenho da universidade e das faculdades em cursos e rankings internacionais. Pode passar, Júnior, por favor. Um resumo em relação à consulta da comunidade acadêmica realizada. Tá? Ao todo, foram consultados 4.033 alunos da Universidade de Brasília, 700. Ela é uma consulta, não é uma seleção, ela é voluntária. Tá? Então, 4.033 discentes participaram, 712 docentes, 340 técnicos. Nós temos a questão que a gente fala da cultura, dessa cultura que a gente quer desenvolver. Nós temos hoje na Universidade de Brasília aproximadamente 60 mil pessoas por dia, 56 mil e uns quebrados. Quer dizer, é ainda muito pouco, 10% da comunidade acadêmica que participa da pesquisa. Tá? Dentro desse conjunto que participou da pesquisa, na Faculdade de Saúde foram 197 discentes, 35 docentes e 7 técnicos, compondo 239 pessoas no total desses 5 mil. Em relação às questões perguntadas, tá, o que ficou melhor avaliado em relação à Faculdade de Ciência de Saúde foi o funcionamento da plataforma SIGA-A, 95% de avaliação positiva, e as limpezas das salas de aula. As principais críticas estão em relação à iluminação pública dentro da Faculdade de Saúde, ao entorno na Faculdade de Saúde e a estrutura física dos banheiros. São pontos de dificuldade que não é especificamente da Faculdade de Ciência e Saúde só, tá? Especialmente a questão do banheiro, ela é uma dificuldade estrutural da universidade. Reclamações em relação a banheiro e iluminação, elas são bem gerais. Mas, assim, é um exemplo de como essa consulta comunidade acadêmica, como essa consulta da CPA pode, por exemplo, orientar demandas em relação à prefeitura, demandas por melhora do serviço, e pode orientar aspectos que desagradam o corpo universitário ou agradam o corpo universitário e vão além de questões pedagógicas, simplesmente pedagógicas, ou ligado a só a atividade fim da universidade, mas também a atividade administrativa.
Pode passar, Júnior, por favor. Quando eu falei, aí trazendo em números, como é o conhecimento da CPA dentro da comunidade da UNB. Nós vemos, por exemplo, que entre os discentes na UNB, 85% não conhecem a avaliação. Ou seja, a gente tem muito a avançar. A Faculdade de Saúde está um pouco melhor, mas ainda assim são 82% dos alunos nunca ouviram falar ou não conhecem o que é avaliação institucional. Entre docentes, novamente, a Faculdade de Saúde está acima da média da UNB e tanto a universidade quanto a Faculdade de Saúde tem uma cobertura muito boa. Tá? Com técnicos, a gente tem uma cobertura razoável, também espaço para melhorar na Universidade de Brasília, aí com 68% dos técnicos conhecendo a avaliação. Na Faculdade de Saúde, apenas 43%. Há uma variação entre os técnicos, dependendo de qual local que eles trabalham. Os técnicos mais ligados à área administrativa, que estão na reitoria, que estão nessa área, costumam estar mais conectados mesmo com a questão de avaliação. Daí outra importância da gente ter uma participação ampla da faculdade, das unidades acadêmicas, nesse processo de visita. Tá? Se a gente faz o convite a todos e não apenas ao diretor ou ao professor específico, a gente pede e gostaria que a maior quantidade possível de gente pudesse participar. Quem sabe uma hora as reuniões voltam a ser presenciais, né? Como eram antes da pandemia. Pode passar. Bom, por favor, Júnior. Aqui eu me despeço de vocês, agradeço pela atenção e retorno a palavra a Júnior. Obrigado, viu? Uma boa tarde. Obrigada, Roberto. Bom, eu vou passar agora para vocês. A gente começa pelos resultados de avaliação externa, tá? Com os indicadores de qualidade da educação superior que são avaliados pelo INEP e, posteriormente, a gente apresenta para vocês alguns dos nossos estudos, um pouco dos resultados dos nossos estudos internos, tá? Então, o start da avaliação dos cursos e da instituição, ele começa com a avaliação do ENAD. Até 2020, em 2020, a gente teve aquela pausa no ENAD por causa da pandemia do coronavírus, então não houve ENAD nesse ano. E em 2024, ano passado, o ENAD foi modificado, tá? Então, alguns de vocês que já conheçam a avaliação podem estar estranhando essa mudança na nomenclatura do ano 1, ano 2 e ano 3. O ENAD permanece sendo trienal, só que com a inserção do ENAD das licenciaturas ano passado, em que somente cursos de licenciatura, e portanto a FS não participou, somente cursos de licenciatura fizeram o ENAD ano passado, e saiu uma portaria com um novo calendário, né? Então, nós temos agora uma modificação no calendário. Os cursos de licenciatura passam a ser avaliados anualmente, tá? E esperamos, a gente calcula, ainda não saiu o edital desse ano do ENAD para a gente confirmar essa informação, mas se seguir o ritmo do ano anterior, provavelmente a FS faz ENAD ano que vem, os alunos da FS que são concluintes, né? Mas ainda não temos a confirmação, tá? A gente está esperando sair. Mas então nós temos o ENAD a prova do ENAD para os alunos como o start inicial para as avaliações dos cursos, tá? Aqueles que já tenham passado por credenciamento, obviamente. O que é importante é que quando a gente fala da avaliação do INEP, todos os cursos todas as avaliações do INEP, embora a nota seja, algumas são de 0 a 1.000, algumas são de 0 a 100, enfim, varia um pouco de acordo com a avaliação que a gente está falando, mas todas essas notas elas vão ser reescalonadas e padronizadas para que elas possam falar o mesmo idioma ao longo de todos os indicadores do INEP, tá? Então, os sinais todos, ele vai ser modificado para conceito ENAD, que é o que normalmente as faculdades por aí divulgam, né? A gente divulga, é uma nota 5, nota 4, nota 3, normalmente nota 5 e nota 4 que divulga, né? E nós temos o conceito faixa. Para a gente, aqui dentro da universidade, o mais interessante é o conceito faixa. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Que é esse valor contínuo do conceito que a gente está falando, seja conceito ENAD, seja conceito IDD, seja conceito do CPC ou o IGC. Porque aqui, nessa minúcia, quando a gente pega os microdados do IGC ou do CPC, é que a gente consegue identificar aonde que está a margem de melhoria
para nós aqui na universidade, tá? Então, normalmente, nós, na diretoria de avaliação institucional, a gente fica de olho no valor contínuo e não no conceito, porque o conceito, ele agrupa esses valores, né? Então, por exemplo, se o curso tirou de 3,945 até 5, ele está todo agrupado aqui no 5, mas, por exemplo, o curso pode estar na beiradinha, como muitos cursos da FS, da Faculdade de Ciências da Saúde, vocês estão com nota 4 no CPC, né? Então, aqui dentro desse número que a gente está tentando entender como é que a gente sai de 3,45 alguma coisa para 3,45, o suficiente para poder subir para o conceito ENAD superior, né? No caso, conceito ENAD não, nos conceitos que vocês tiverem interesse, no caso, normalmente é o CPC. Então, o que acontece? Após o aluno fazer a prova do ENAD, as notas vão ser lá reescalonadas e padronizadas e a gente vai conseguir o conceito ENAD de cada curso, tá? É o primeiro resultado que sai do INEP. O conceito ENAD, ele vai ser calculado para cada curso de graduação, conforme aquela nomenclatura do EMEC, que tem, e que os coordenadores de curso conseguem acessar para ter informações, tá? A cada ano sai uma nota técnica dizendo como vai ser calculado. Usualmente não tem mudanças no cálculo significativas. A gente deve ter uma mudança agora, porque teve mudança na prova do ENAD. Só um momentinho. Deixa eu lá fora. Só um momentinho. Então, o curso Pronto, desculpa. Então, o conceito ENAD, ele vai ser calculado para cada curso. E o que é importante? É que nós normalmente fazemos a inscrição dos alunos ingressantes e dos alunos concluintes. Os alunos ingressantes, eles não fazem a prova, os alunos concluintes é que fazem. E aí, nós temos aqui o peso, nessa parte aqui da apresentação, da composição do conceito ENAD. Como vocês podem ver, a gente vai ter a formação geral e componente específico. Aquele questionário que os estudantes respondem no ENAD, ele vai influenciar em outro conceito, que é o conceito IDD, e, consequentemente, o CPC e o IGC, que eu vou passar para vocês. Mas no ENAD, esse que é o importante, tá? A gente precisa ter pelo menos 2 alunos que tenham participação com resultados válidos. Então, eles precisam ter a inscrição válida, eles precisam ter a prova válida, eles precisam ter comparecido à prova, tá? Mesmo que eles tenham tirado resultado 0, por exemplo, que pode acontecer de alguns estudantes quererem tornar o ENAD um momento de questionamento das dificuldades que possam ter tido no curso. Enfim, já tivemos essa situação na Universidade de Brasília, de uma turma em que todos os alunos zeraram a prova do ENAD, tá? E, inclusive, é importante explicar para eles o impacto que a prova do ENAD tem no curso, inclusive para reconhecimento do diploma dele, né? De continuar tendo um diploma de uma universidade com um curso bem qualificado, bem colocado no mercado, né? Para eles vai ter um peso. Então, é assim que é feito o conceito ENAD. E ele é o start, é o primeiro que a gente tem de uma série de conceitos que compõem os sinais. Posteriormente, após o conceito ENAD, e aí o conceito ENAD, a ideia dele é nos mostrar como que os alunos estão em relação ao currículo básico do curso, tá? E isso é importante porque, por exemplo, alguns cursos da UNB, a maioria, na realidade, oferecem muito além do currículo básico, que é requisitado pelo INEP. Então, é importante que a gente saiba que o conceito ENAD, ele foca no currículo básico. Todas aqueles conteúdos que o aluno adquire, que não estão lá no conteúdo básico, ele não é mensurado no ENAD, tá? Então, é importante a gente ter essa distinção, porque a Universidade de Brasília, como a gente tem a grade aberta, os alunos não fazem uma grade fechada, a gente tem os alunos tendo formações, muitas vezes, muito específicas, né? Como no caso do curso de Direito, por exemplo, você pode ter especificamente Direito Ambiental, especificamente um aluno que já sai formado na graduação com conhecimento geral, mas também direcionado com disciplinas optativas para uma área de especialização interna, tá? Já iniciando uma carreira de especialização ainda na graduação. Então, isso impacta, porque muitas vezes os cursos, é uma preocupação dos cursos, principalmente os mais bem qualificados no mercado e de universidades públicas, que justamente o ENAD ele não capta,
tá? Essas especificidades do curso e essa especialização do curso. Posteriormente, após nós termos o conceito ENAD, o INEP ele calcula o IDD, que é o indicador de diferença entre o desempenho, o observado e o esperado. A ideia do IDD é capturar a diferença que o curso fez em termos de conhecimento na vida do aluno. Então, aqui tem como que o cálculo vai ser feito, tá? Então, a gente precisa de dois alunos com resultados válidos, por exemplo, no mínimo, desempenho geral. Agora, o IDD em específico, muitos cursos não têm IDD por causa desse requisito, que é pelo menos 20% do total de alunos habilitados no curso para participar do ENAD, ou seja, dos concluintes, eles precisam que o CPF deles seja recuperado lá no Enem, que é o curso de avaliação, a avaliação do ensino médio. Então, se não tivermos 20% dos alunos com esses resultados recuperados via CPF, especificamente com o marcador do CPF, a gente não consegue ter a nota do IDD. Isso vai fazer diferença no cálculo do CPC, tá? E, então, no IDD, o que é importante a gente observar quando a gente está fazendo estudo no âmbito dos cursos? É que quanto mais concorrido o curso, normalmente o IDD não vai conseguir ser 5, tá? E sim, isso prejudica as universidades federais e prejudica todos os cursos que são concorridos. Por quê? Porque como ele faz primeiro ele faz essa recuperação com o Enem, e em segundo lugar, ele precisa comparar Enem e ENAD, que são duas provas diferentes, com conteúdos diferentes, em ambas estamos avaliando apenas o conteúdo básico. A grande questão é que os alunos que entram, por exemplo, em farmácia ou enfermagem na UNB, eles têm uma nota de corte muito maior, muito mais alta do que os alunos que vão entrar numa faculdade, sei lá, particular ou que não é tão concorrida, que as vagas estão sobrando, sabe? Com isso, esse aluno, como a nota de corte dele já é mais alta, quando ele entra na universidade, vai fazer o ENAD, a diferença entre o resultado observado dele no Enem e o resultado observado dele no ENAD não vai refletir todo o conhecimento que ele adquiriu na universidade. Por quê? Porque ele já tinha um desempenho muito alto no Enem. Muitos desses alunos já vieram com um desempenho muito bom, tá? Então, sim, isso acaba prejudicando, é um indicador que acaba se refletindo de uma forma muito negativa nos cursos da universidade, tanto que a Universidade de Brasília, o padrão é que o nosso IDD seja 3 e 4. Se eu não me engano, daqui a pouco a gente vai confirmar, a FS, o IDD está em 3 e 4 também, tá? Então, esse é o motivo pelo qual o IDD dos cursos, principalmente os mais concorridos, raramente vai ter a nota 5, só que isso impacta negativamente aqui no nosso CPC. Por quê? Porque o valor do IDD vai fazer diferença no CPC. O CPC, ele é um indicador que ele vai ser calculado para cada curso, e ele é o indicador que vai definir, por exemplo, se o curso vai ser recredenciado, se ele vai precisar assinar algum termo de reconhecimento que precisa de melhorias. Enfim, ele vai dar esse aval de qualidade diante da universidade, da população brasileira, né? E aí a composição do CPC, se a gente observar, quando a gente pega aqui, o ENAD, ele representa 35%, sendo 20% a nota dos alunos e 35% o IDD. Então, todos os cursos, e na FS todos os cursos, exceto saúde coletiva, tem IDD, significa que o CPC de vocês estão todos sendo afetados negativamente por aquele aspecto do IDD que eu expliquei, tá? Por quê? Porque 20% da nota é o desempenho do aluno. Desculpa, esse daqui é do ENAD, desculpa, Nélia. Esse daqui, essa parte aqui, a nota do IDD vai estar impactando 35%. O curso que não tiver IDD, ele vai estar 55% representado, é o resultado do ENAD, tá? Do curso concluintes, só o conceito ENAD. Também no CPC, a gente tem aqui a proporção de mestres, proporção de doutores, sendo que doutores têm um peso maior na avaliação, tá?
a nota do regime de trabalho, se são docentes de dedicação exclusiva ou não. Quanto mais docentes de dedicação exclusiva, melhor a nota que a gente vai ter em relação ao corpo docente no CPC. E aqui a gente tem o resultado daquela avaliação do questionário que os estudantes preenchem quando eles fazem a prova do ENAD, tá? E aí esse questionário, ele é de percepção, é onde os alunos vão dizer qual é a percepção deles referente à organização didático-pedagógica, à infraestrutura ou às oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional, tá? Esse daqui é totalmente de percepção. Essa é uma parte que a gente pode atuar muito bem conversando com os alunos. Alguns cursos fazem apresentações online no YouTube, alguns cursos fazem palestras para os alunos, orientando eles sobre o ENAD, tanto sobre questões práticas do ENAD, como levar caneta no dia da prova, o horário da prova, verificação do local da prova, quanto orientação para eles de que o ENAD não é o momento de fazer voto, de fazer um protesto em relação ao curso, quanto orientar os alunos e verificar se a percepção deles está correspondendo à realidade, porque existem algumas questões, como mais para frente a gente vai ver, que é o aluno perceber se o coordenador está disponível ou não. E muitas vezes os alunos encaram isso como a disponibilidade do coordenador sentado lá na sala da coordenação. Só que a disponibilidade do coordenador, como a gente sabe, não se trata dele estar sentado lá, mas sim dele responder e-mail, dele responder dúvidas, prestar as orientações que os alunos precisam, e quando eles precisam de reunião, agendar uma reunião para conversar, entre outras questões, né? Mas é importante que os alunos recebam essa orientação, porque muitas vezes a gente percebe, quando avalia esse questionário, que existem algumas coisas que nos causam estranheza. Os próprios professores ou pessoas que vão conversar conosco lá demonstram essa estranheza, tá? Porque isso daqui é de percepção. Então, muitas vezes a gente pode ajudar os alunos a perceber que a universidade tem várias coisas que estão sendo oferecidas para eles, tá? Seguindo aqui, quando no CPC o curso não fez o ENAD ou teve um CPC de 3 ou mais baixo, ele pode ter que passar pela avaliação em loco, pela visita em loco. O que é importante aqui? Existem alguns cursos, como odontologia, se eu não me engano, odontologia, enfermagem, farmácia, psicologia, medicina e direito, acho que são esses, mas pode ter mais, que eles são obrigatórios passar pela avaliação em loco, independente da nota. Eles podem tirar nota 5, que eles vão ter que passar pela avaliação em loco, tá? E o conceito de curso, que é o CC, ele é o resultado que é apresentado através de um relatório de um conceito para o curso a partir dessa visita em loco, tá? Se o curso tiver nota 1 ou 2, ele também é obrigado a passar pela avaliação em loco. Se ele tiver nota 3 e 4, ele opta se ele vai ou não passar pela avaliação em loco. Essa avaliação em loco, ela é composta por 3 dimensões, tá? Organização pedagógica, corpo docente, tutorial e infraestrutura, sendo que corpo docente tutorial tem o maior peso e, usualmente, a Universidade de Brasília se sai muito bem. O ponto fraco da Universidade de Brasília costuma ser infraestrutura, porque nossos recursos são públicos, a gente precisa passar por editais, enfim, fazer seleção, então não é tão fácil para nós mexer na nossa estrutura quanto é para uma instituição privada, né? E ao contrário dos outros conceitos, esse aqui ele é uma média aritmética simples, tá? Inclusive com a orientação de arredondamento de alguns resultados. Então, é um cálculo, mas no final das contas ele fica dentro daquele cálculo padronizado e dentro do conceito, tendo o conceito faixa e o conceito padrão. E, finalmente, todos esses conceitos, eles vão um impactando no outro e chegando no IGC, que é o conceito da universidade, é um conceito institucional da Universidade de Brasília, que é o resultado de 3 anos de CPC, dos três últimos CPC, tá? Então, ele pega a nota que nós tiramos esse ano, é o resultado de 3 anos, dos últimos 3 anos de ENAD. Ele é calculado anualmente,
para a universidade, e o conceito, ele também inclui a pós-graduação, tá? Isso é importante. Além da média dos CPCs, nós também temos a pós-graduação. Na pós-graduação, a gente vai ter a nota da última avaliação da CAPES. No CPC de 2024, ainda foi utilizada a nota CAPES anterior, tá? Esse ano, a gente acredita que já vai ser atualizado com a nota CAPES atual. E aí ela é convertida na escala, uma escala compatível com os sinais, né? Mas é importante que ela é ponderada pelo número de matrículas que nós temos. Então, por isso, um dos estudos que nós temos, que nós vamos mostrar para vocês, é justamente essa questão da proporção entre o curso e o número de matrículas, tá? Seguindo aqui pelos resultados específicos da FS. Lá no âmbito da DAI, a gente foca no resultado da unidade, tá? Embora a gente calcule e a gente faça as avaliações por curso, para nós é muito difícil dizer o que está acontecendo internamente no curso, porque a gente está olhando todos os cursos da Universidade de Brasília. Mas, a título de gestão, a gente consegue indicar para a gestão pontos que podem ser melhorados institucionalmente, como, por exemplo, os professores da UNB precisam publicar mais. É um dos fatores que a gente já percebeu em alguns estudos anteriores. E aí, como resultado, a gente faz a demanda, apresenta para a gestão e começaram a ter editais específicos para publicação de docentes, para que os docentes possam publicar, né? Para auxiliar em tradução oficial, esse tipo de processo. Justamente para fortalecer esse aspecto que estava sendo um problema em vários cursos da UNB, tá? Então, os resultados que a gente vai trazer aqui, a gente vai estar sempre focando no âmbito da FS, por esse motivo de ser difícil da gente dizer, a partir da visão da DAI, o que está acontecendo dentro do curso de odontologia, por exemplo, de farmácia, tá? Quando a gente olha os resultados do último ENAD, da última avaliação do cursos da FS, a gente vê a confirmação de que o IDD de todos os cursos está em 3, pelo motivo que a gente discutiu, são cursos concorridos, são cursos com nota de corte alta e, portanto, os nossos alunos não vão conseguir ter o IDD 5, é muito difícil a gente ver isso na universidade, eu não me lembro na realidade de ter visto, tá? E os nossos cursos, eles estão dentro do âmbito da FS, todos com a faixa 4, tá? E a faixa 4, ela já representa um curso que já é de excelência, tendo espaço para melhoria, para se tornar excepcional, mas já é um curso de excelência que atende todos os requisitos, né? Aqui, especificamente, quando a gente passa para o ENAD, a gente fez um estudo, a gente começou a analisar em 2022, nós começamos a analisar os resultados dos questionários do ENAD, porque impacta o CPC, tá? Especificamente, nós começamos pelas questões 27 a 68, porque são as partes em que isso vai impactar o CPC. Todas essas questões vão estar lá, discordo totalmente, concordo totalmente. São as questões que vão avaliar organização didático-pedagógica, infraestrutura e oportunidades, que são as três dimensões, tá? E a possibilidade de monitoramento dos itens. O que a gente observou lá? Referente aos 4 cursos que fazem ENAD. Começando pelo item 28. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional. Nós percebemos bastante que, de maneira geral, tudo que é azul aqui está no âmbito desde o concordo totalmente até o concordo parcialmente, tá? Então, de maneira geral, a gente vê que os cursos da UNB, da FS, a maioria deles, os alunos têm uma percepção positiva nesse aspecto. Porém, quando a gente analisa especificamente o concordo totalmente, o curso de odontologia se destaca como um curso em que os alunos estão encontrando, estão percebendo de forma muito positiva e concordando totalmente que eles estão sendo, que o conteúdo ali do que eles estão estudando está favorecendo a atuação no mercado de trabalho, tá? O que não está acontecendo no curso de farmácia. O motivo eu não sei dizer. Mas a gente percebe que tem essa diferença. Talvez seja uma questão de conversar com os alunos, de orientar os alunos, de demonstrar a praticidade do que eles estão estudando, a aplicação prática do que eles estão estudando, né?
Quando a gente vem para a questão 29, se as metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram esses alunos e para desenvolver competências mais reflexivas e críticas, nós percebemos que está mais ou menos no mesmo padrão. Novamente, a gente tem aqui um pouquinho, uma curva um pouco mais acentuada, mas de maneira geral, a percepção segue sendo majoritariamente positiva e com os cursos tendo, concordo totalmente aqui na maioria desses itens. Tá? Quando a gente vai para o item 40, foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. A gente também está tendo resultados padronizados, mas aqui a gente já é um item que carece de atenção de dialogar com os alunos o que pode estar acontecendo, de onde que pode estar vindo essa dificuldade. Seja dificuldade de acesso a material, seja, enfim, seria uma boa oportunidade buscar os alunos para tentar entender de onde está vindo essa percepção já não tão positiva no âmbito da faculdade, tá? Nos cursos. E, finalmente, a gente tem aqui o item 41, são os únicos que eu vou passar aqui nessa apresentação, porque o estudo já foi enviado para os coordenadores. Se o coordenador atual não tiver, pode entrar em contato conosco que a gente reenvia, tá? Eles foram enviados para os coordenadores já. Então, a coordenação de curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes, que é um dos itens que eu passei para vocês, que em outros avalias UNBs a gente percebeu que alguns estudantes, alguns coordenadores nos apontaram essa questão de que alguns estudantes estavam achando que o coordenador tinha que ficar lá sentado, tá? Então, essa é uma experiência que a gente teve. Então, observar o que está acontecendo, por que os alunos estão achando, no caso do curso de enfermagem, por que os alunos, por exemplo, não estão considerando que o coordenador está disponível. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que os alunos, por não estarem vendo a pessoa ali, estão achando que o coordenador não está atuando? Então, é uma oportunidade da gente melhorar. Está bem diferente os resultados do curso de odontologia, nutrição, e vai vindo até enfermagem. Então, é uma oportunidade de verificar o que está acontecendo para gerar essa percepção negativa. Então, isso daqui, por que a gente traz esse estudo aqui do ENAD? A gente enviou um estudo completo e o objetivo é que vocês possam se debruçar sobre esse resultado, não apenas com um olhar especificamente só dentro do curso, mas também buscar a experiência externa do curso. Então, o que os outros colegas estão fazendo e talvez até em outras unidades acadêmicas da Universidade de Brasília, tá? Nós tivemos um resultado muito positivo na Faculdade de Educação Física, por exemplo, onde eles fizeram muitas mudanças e nos relataram essas mudanças numa oportunidade de encontro que a gente teve, trazendo várias, inclusive mudanças na forma como a coordenação atuava, enfim. E tudo baseado nesse questionário que eles puderam reestruturar como acontecia internamente do curso, tá? Seguindo aqui, indo para o CPC agora, saindo do questionário para o CPC, o que a gente observa? Que, em geral, os cursos da FS, com exceção aqui do... Tinha um curso que estava com exceção aqui. Todos os cursos, eles apresentaram queda a cada ano. Então, por exemplo, enfermagem, a diferença é marginal, mas é importante a gente tentar identificar por que está acontecendo essa queda, para que não ocorra a queda da faixa, tá? Então, seria bom se debruçar nos microdados do CPC e tentar entender, será que é alguma questão relacionada à pós-graduação? Será que é alguma questão interna? Será que é o IDD que está puxando para baixo? Seria bom se debruçar aqui, porque está acontecendo uma queda que é suave, mas que pode impactar negativamente futuramente os cursos, tá? Seguindo, indicadores de fluxo da educação superior. Esse é um estudo que nós fazemos baseado em dados que o INEP já nos disponibiliza. O INEP disponibiliza em coortes de 8 anos, se eu não me engano. Nós reduzimos a coorte no âmbito da DAI para 5 anos, tá? É um estudo que começou a ser realizado já tem 5 anos. Aqui a gente vai apresentar dados de 2016 a 2020 e o nosso objetivo é comparar os resultados dos cursos da UNB em relação a cursos de instituições federais brasileiras. Então, nós tiramos os dados das particulares nesse estudo, tá? E ficamos apenas com as outras universidades brasileiras.
Então, aqui, o que a gente vê? No curso de enfermagem e farmácia, eu vou comentar rapidamente isso daqui para a apresentação não ficar muito longa, mas então eu só vou fazer um resumo. Então, por exemplo, o que a gente percebe? Que os nossos cursos, eles estão superando as outras universidades brasileiras em relação, tanto no curso de farmácia, a gente percebe aqui que o laranja, a gente está falando da taxa de permanência, alunos que estão ficando para além de 5 anos, tá? Então, aqui no curso de enfermagem está pareado com o nacional, o curso de farmácia está com uma taxa de permanência maior, assim como o curso de nutrição, tá? Eles estão com uma taxa de permanência maior. Esse estudo a gente vai enviar para vocês quando a gente enviar futuramente a apresentação e os estudos e os links, tá? Outra questão, por que isso é importante? Porque a taxa de permanência, o aluno está ficando muito mais tempo do que o esperado no curso. E aí a gente tentar entender o que está acontecendo. Algumas vezes pode estar acontecendo de ter uma disciplina muito difícil ou alguma disciplina que está gerando muita retenção. E, às vezes, uma modificação da disciplina de local na formação já pode ter um impacto positivo. Isso foi algo que nós vimos acontecer na Faculdade de Ciências de Contabilidade e na FEF, Faculdade de Educação Física, tá? Em que houve essa mudança na estrutura do currículo, para que uma disciplina que era problemática passasse para um outro momento em que os alunos já tinham outros conhecimentos adquiridos. Pode ser visto se está acontecendo algum fenômeno que possa ser tratado no âmbito do curso, tá? Eu já vou ver. Tá? Daqui a pouco eu vejo a sua pergunta, tá, Cláudio? Em seguida, nós temos a taxa de conclusão, que é azul. Em geral, nós temos uma taxa de conclusão que está menor do que o esperado em todos os cursos, tá? Com exceção de nutrição. Mas todos os nossos cursos, na taxa, considerando essa coorte de 5 anos, de 2016 a 2020, tá? Nós observamos uma taxa de conclusão inferior à taxa de conclusão nacional, tá? Então, seria bom a gente verificar, porque quanto antes, conforme o aluno formando no tempo previsto, é melhor para a universidade, tanto em termos financeiros, quanto em termos dele ter uma velocidade mais rápida de formação, né? E, finalmente, taxa de desistência. Essa é muito preocupante para a gente. Não, peraí. Taxa de desistência acumulada. Ai, gente, desculpa. A taxa de permanência é a verde, tá? A taxa de desistência, que é a laranja. Está muito pequena aqui para mim, eu não tinha visto. Então, quando a gente fala da taxa de desistência, que é a verde, não, é a taxa laranja, nós temos os cursos de farmácia, odontologia, nutrição e saúde coletiva. Não, saúde coletiva está pareado. Os demais cursos estão com uma taxa de desistência acumulada, uma taxa de desistência acumulada maior do que o esperado, comparando com o resto do Brasil. E a taxa verde, que é a taxa de permanência, tá? Só corrigindo a informação, é a taxa verde. E aí, quando a gente fala da taxa de permanência, a gente vê que farmácia está com uma permanência bem mais curta, mas está com uma desistência alta, então seria interessante dar uma analisada. O curso de enfermagem está tendo uma formação mais longa também, nutrição está com uma formação mais curta, tá? Mas também está com uma taxa de desistência acumulada alta, então esse é o objetivo desse estudo. Quando vocês forem analisar no âmbito interno aí dos cursos ou da faculdade, é tentar entender o porquê que isso está acontecendo, por que as taxas de conclusão estão menores e por que as nossas taxas... Será que existe uma grande chance, nós já tivemos essa discussão em outras unidades acadêmicas, de que isso possa acontecer justamente por causa do currículo aberto da universidade, em que os alunos vão estabelecendo o próprio ritmo, os próprios alunos vão estabelecendo, pegando as disciplinas optativas, enfim, fazendo muitos alunos, enfim, fazem o mínimo de disciplinas, então talvez verificar como que nós podemos atuar nesse âmbito para tentar reduzir a taxa de desistência e ampliar a taxa de conclusão, tá? Ingrid, eu tenho que verificar, mas se eu não me engano, nós temos, porque nós fazemos pelo cálculo pelo código EMEC. Se o código EMEC dos cursos forem diferentes, nós vamos
agradecer. A Ingrid perguntou se nós temos os dados separados do curso de farmácia diurno e noturno. Temos. Aqui a gente colocou farmácia geral, tá? Mas provavelmente a gente tem. Eu consigo te confirmar isso. Como eu vou ter acesso a esse comentário, eu te respondo isso depois da apresentação, pode ser? Que aí eu verifico. Tá. Nesse documento que você enviou, está separado ou está junto? A gente vai enviar ainda. Se tiver então separado nos dados do INEP, a gente vai ter enviado separado. Se o INEP tiver agregado, aí a gente não vai ter, tá? Obrigada. De nada. Quanto ao Cláudio, o Cláudio perguntou por que o curso de saúde coletiva, que também ficou com nota final 5, não aparece nesses gráficos. Vocês fizeram o último ENAD, Cláudio? Hoje já me esclareceram, até aqui na nossa reunião aqui de NDE, de que na verdade é por isso, eu não tinha, me atrasei um pouquinho na hora de ver, e aí a gente não tem ENAD, a gente ainda não teve ENAD, então a gente só teve avaliação local, eu acho que de professor e organização pedagógica. Isso, então, vocês tiveram o curso de saúde coletiva, ele, se eu não me engano, ele não faz ENAD, porque ele é um curso que não tem muitos cursos no Brasil. E aí, esses cursos que não tem muitos cursos, como o de saúde coletiva, na geologia tem o curso de ciências naturais. Esses são cursos que sai mais barato para o INEP fazer avaliação em loco do que preparar uma prova nacional. Então, eles fazem avaliação em loco nesses cursos. E aí, vocês vão ter o conceito final de curso, que é o CC. Tá. Eu te agradeço só. Uma coisa que a gente que é importante, só porque passou muito rapidamente, é que a gente está agora no meio da discussão sobre a questão de abandono, de deixar curso, ou dele ser um curso que alimenta outros cursos depois. Mas aí eu vi que, pelo menos, não parece haver um quadro diferente do que é o nacional, o nível de desistência em saúde coletiva. Sim, esse quadro, inclusive, ele nos ajuda com isso, entender como é que a gente está em relação ao nacional. É claro que a gente vai estar sempre buscando melhorar, né, professor? Mas, pelo menos assim, da gente saber se a gente está no mesmo nível de desistência, pareado com as outras universidades do Brasil, né? Ou se está diferente. Se tiver diferente, a gente pode buscar, por exemplo, vou passar aqui na apresentação, sei lá, no curso de nutrição, olhando só os dados aqui, a gente vê que tem uma taxa de desistência que está maior do que o nacional. De repente, essa é uma oportunidade de conversar com outros coordenadores de cursos, né? Pegando o dado, a gente consegue verificar quais os cursos estão com uma taxa de desistência menor do que a nossa, e nós poderíamos entrar em contato, fazer um intercâmbio e verificar se eles têm alguma ação, se eles têm algum projeto, alguma coisa que esteja impactando positivamente essa taxa, tá? Deixa eu ver, quem que levantou a mão? O professor Rosa Maria? Isso. Isso. Juni, eu queria saber o seguinte, eu atualmente estou como coordenadora da saúde coletiva. O fato da gente não fazer o ENAD, né? Até que o curso conquiste aí essa representatividade necessária. Isso impacta na nossa avaliação aos olhos de vocês de que maneira? Ou é só mais um indicador? Como é que é isso? Singulariza? É só mais um indicador, porque é mais um indicador. É claro que a gente fica de olho, porque os cursos que só passam por avaliação em loco, a gente precisa dar um suporte de documentos, porque os avaliadores vão vir presencialmente, né? Mas inicialmente não impacta no IGC de forma diferente, porque quando o curso não tem o CPC, o CC que é considerado no cálculo do IGC. Inclusive, cursos que têm CPC, se eles tiverem recebido uma visita em loco, que é o CC, é também o CC que vai ser considerado no IGC. E normalmente a universidade, os cursos muitas vezes que tiveram uma nota no CPC não tão boas, quando eles vão para fazer o CC, a universidade costuma se sair muito bem e tirar nota 5. A maioria dos nossos cursos tira entre 4 e 5. Nossa nota costuma ser maior quando os avaliadores vêm e conhecem a universidade, veem que é uma estrutura muito robusta, que nós temos um corpo docente muito bem preparado. Então, assim, nós temos um desempenho muito bom em termos de CC, tá? Eu vou seguir aqui, então. Obrigada, professora. Aqui nós temos a pesquisa de egressos. Essa pesquisa de egressos ela já está disponibilizada no site Avaliacão,
que escreve, né? avaliacão.unb. E a gente vai mandar o link, tem o link no final dessa apresentação, e eu até vou dar uma mostrada para vocês numa apresentação do site aqui rapidinho. Mas a pesquisa de egressos, a gente já está fazendo ela há alguns anos, tá? Se eu não me engano, 9 ou 10 anos que nós estamos fazendo. E aqui nessa pesquisa, o que vocês vão encontrar quando vocês forem olhar? Vai ser por curso, código EMEC, tá? Vocês vão encontrar informação de empregabilidade dos alunos, empregabilidade formal CLT. É importante ressaltar. Então, se vocês estão no mercado, por exemplo, nós temos algumas áreas como educação física, que nós temos muitos alunos que são MEIs. Depois de formar, eles são MEIs. O MEI não é capturado na RAIS, tá? Porque esse estudo ele é feito em parceria com o Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, e eles disponibilizam anualmente para a gente a RAIS. E aí nós cruzamos o CPF do aluno e a RAIS daquele ano. E conseguimos ver se esse aluno estava empregado, se ele estava empregado, qual era a empregabilidade dele, qual a média salarial, em que área ele está atuando, de acordo com o CNAES. Então, a gente consegue ver se ele está atuando na área dele ou se ele está em outra área completamente diferente. Sei lá, formou em odontologia, mas está trabalhando como administrador público, tá? Que aí até a gente pode inferir que talvez ele seja uma pessoa que teve uma segunda graduação. Mas, enfim, a gente consegue ver que ele não está trabalhando na área esperada, né? De formação dele. Nós conseguimos, no caso de Brasília, é interessante a gente observar que, quando a gente fala de empregabilidade, muitos dos nossos alunos, eles estão no serviço público, tá? É uma característica muito única da Universidade de Brasília e da formação aqui na região, né? É um dado que é muito bem avaliado pelos avaliadores externos. Pelos avaliadores externos. Então, caso vocês passem por avaliação em loco, lembrem de pegar esse dado, é um dado muito bem visto e muito rico para vocês no âmbito da coordenação, né? Então, só ressaltando que nós não localizamos PJs como MEI e CNPJ e nem trabalho informal. Nós ainda não temos como conseguir esses dados formalmente, tá? Começando aqui pelo curso de farmácia, eu vou apresentar o curso de farmácia, mas na apresentação tem exemplos para todos, tá? E os relatórios completos estão disponibilizados. O que a gente vê no curso de farmácia? Em todos os dados aqui, a gente pegou as 5 categorias mais frequentes, então nós não vamos apresentar todas as categorias. E o que a gente observa? Nós encontramos, trabalhando egresso de farmácia e trabalhando como farmacêutico, 432 egressos, tá? Em que nós temos um salário médio, uma remuneração média de 7 mil, um pouco mais de 7 mil reais, com um desvio de padrão de R$ 7.300, tá? Mas nós também temos 95 formados que estão trabalhando como administrador. Provavelmente, extrapolando esses dados, são alunos com uma segunda graduação, ou a farmácia já foi a segunda graduação deles, tá? Nós temos 52 aqui como assistente administrativo, temos pessoas trabalhando como farmacêutico hospitalar e clínico, e inclusive temos pessoas trabalhando como auxiliar de escritório, tá? E o salário médio de cada um deles. Agora, essa distribuição da remuneração mensal média desses alunos pelo CNAE, que é o Código Nacional, tá? De Classificação de Empregos. Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E aí nós temos aqui, como esperado para a Universidade de Brasília, uma parcela significativa de estudantes na administração pública, tá? Trabalhando no serviço público. Nós temos uma boa quantidade no comércio, tá? E muitos em saúde humana. Estranho aqui que seja comércio, mas aqui é comércio, inclui farmácias, tá? Só para explicar para vocês. E temos muitos também na educação. Aqui a gente consegue também tanto mostrar para os alunos uma questão de remuneração esperada, tá? Remuneração média, quanto quais são as áreas. Isso pode nos auxiliar na hora de conversar com os alunos, de mostrar para eles a expectativa do mercado e também para o NDE, quando eles precisam fazer esse mapeamento do mercado de trabalho para as pessoas formadas na área, tá? Finalmente, aqui, pelo tipo de vínculo empregatício. Então, muitos alunos, muitos egressos do curso de farmácia estão na CLT, tá? E aqui, farmácia, a gente está colocando... Deixa eu só perguntar aqui, Roberto.
Não sei se o Roberto está online. Sim, Você pode confirmar para mim se farmácia a gente tem os dados desagregados ou é sempre agregado, noturno e diurno? Temos os dados desagregados. Tem desagregado, né? Tá. Para o noturno e para o diurno. Ah, beleza, obrigada. Nada. Então, aqui no relatório vocês vão encontrar esse dado desagregado, tá? E aí a gente vai ter, como esperado, serviço público efetivo 509, que é a maioria dos nossos alunos. Temos alguns temporários e alguns em serviço público não efetivo, tá? Então, por exemplo, aluno que formou em farmácia e hoje é dono de farmácia, ele não está aqui no nosso dado, tá? Aluno que está em alguma outra situação, eles não vão estar aqui. E, finalmente, esse é um gráfico que nos mostra como é a evolução salarial dos nossos alunos conforme o tempo passa. Então, aqui a gente tem, está bem pequenininho, eu acho que vocês não estão conseguindo ver, mas esse início a curva começa aqui com os alunos que estão formando agora, e a curva termina aqui com o mais antigo aluno que nós encontramos, tá? Então, essa é uma curva bastante comum quando a gente fala de salário, que é quanto mais novo o salário, menor, quanto mais antigo o salário vai aumentando. Esse é um resultado bem comum quando a gente fala aqui da RAIS, tá? Desse estudo da RAIS. E aí é bom mostrar para os alunos a questão da evolução salarial que eles têm com o passar do tempo, né? Aqui nós vamos ter os resultados de fisioterapia. Como eu disse antes, eu não vou me aprofundar dentro de cada um dos resultados para não tornar essa reunião muito longa. Então, nós vamos ter fisioterapia, nós temos fonoaudiologia. Fonoaudiologia, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, eu acredito que vocês mudaram o código EMEC em algum momento, tá? Eu não sei, porque o curso é novo, porque só tem poucos resultados aqui, tá? E aí a curva, ela ficou estranha de salários. E aí é bom vocês, quando forem analisar esse relatório, verificar se é isso mesmo, tá? Se é essa mesma expectativa do mercado, ou se é porque nós não estamos encontrando, e fonoaudiologia, pela minha experiência na área, talvez muitos deles sejam MEI, e estejam trabalhando como MEI hoje em dia aqui no Distrito Federal, tá? Professor Laudimar, só quer falar? Oi, Júnior, sim, desculpe te interromper, mas é porque, assim, eu acho que tá dando uma confusãozinha aí. Eu vi até um slide que estava a FCTS, que é a Faculdade de Ciência, Tecnologia e Saúde, e, na verdade, esses dados são da Faculdade de Ceilândia. Nós não temos fonoaudiologia e nem temos fisioterapia. E lá também tem farmácia. Tá? Então, só para te adiantar, lá, a Faculdade de Saúde, a nossa, nós temos... Sim, vocês... Foi os primeiros slides, é nutrição, odonto, enfermagem, farmácia e saúde coletiva. Tá. E a da Ceilândia, você tem farmácia, saúde coletiva, enfermagem, aí entra fonoaudiologia, fisioterapia, e tem um que tem uma expressão saúde... Terapia ocupacional. Terapia ocupacional, obrigado. Isso. Será que só pegou... Tá bom? Obrigado. Eles estão... Gente, o resultado está de lá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui um pouquinho a apresentação, então, para vocês não ficarem prejudicados. Deixa eu só cancelar. Quem que está compartilhando essa apresentação? É você, Roberto? Não sou eu, não, Júnior. Meu Deus, de onde veio essa apresentação? Que eu queria mostrar para o pessoal lá o relatório, lá no site, então, do... Você quer que eu pegue o relatório de egresso? Isso, eu queria pegar de um curso deles, de farmácia, mas deles mesmos, da FS. Deixa eu pegar. Desculpa, aqui, gente, teve uma confusão. Tela, só um minuto. Tá. Continua apresentando, me dá uns 2 minutinhos para eu baixar aqui. Tá. Eu vou pular, então, esses dados aqui, gente, porque eles não vão refletir. Eu vou ajeitar essa apresentação antes de enviar para vocês. Peço 1000 perdões pelo que aconteceu, tá? Eu vou verificar o que aconteceu. Deixa eu até ver se os outros estão certinho. Odontologia, saúde coletiva. Tá, aqui esse estudo está certinho. Acho que houve um problema na hora de apresentar. Bom, enquanto o Roberto não coloca para a gente, para eu mostrar para vocês aqui o relatório de vocês, eu vou apresentar para vocês o relatório de indicadores. Esse daqui é um relatório que nós analisamos tanto o CPC, contínuo e faixa, quando nós analisamos
o CC, o relatório das avaliações em loco, da última avaliação em loco que foi feita no curso de vocês. No caso de enfermagem diurno, bacharelado, foi em 2017. Agora eu fiquei com medo se esse dado é da FS mesmo. Eu espero que seja. Então, o que nós vemos aqui? Que o curso teve o conceito final 5, nessa avaliação em loco, tá? Chama atenção, normalmente, para vocês, aqui é um ponto fraco da universidade como um todo, como o Roberto falou quando ele estava falando dos resultados da CPA. Em geral, quando fala de questão de infraestrutura, ao contrário das instituições privadas, que costumam ter notas muito boas em infraestrutura, a Universidade de Brasília costuma ter problemas. Por exemplo, eu acredito que enfermagem deve ter alguns laboratórios e, usualmente, para conseguir fazer troca ou atualização de equipamento de laboratórios, a gente precisa de editais específicos. Podem ter equipamentos que a Faculdade de Ciências da Saúde precisa, que são muito específicos e que a gente sequer vai ter edital, e aí tem todo um processo para fazer. Então, enfim, vocês que estão trabalhando aí na faculdade, eu imagino que vocês já estão mais atualizados até com certeza do que eu sobre essas dificuldades, mas são coisas que se refletem aqui para a gente. Então, por exemplo, é muito comum que na Universidade de Brasília a gente tenha o sistema de 2 docentes por sala de aula, não, 2 docentes por sala de docente. É bastante comum, é uma distribuição comum. Eu não sei se é o caso da FS, tá? Mas é bastante comum ter 2 ou até 3 docentes por sala. E aí, quando nós temos isso, os docentes os avaliadores em loco, costumam questionar essa questão. Por que está tendo 2 docentes nessa sala, ou 3 docentes, tá? E aí a gente precisa explicar que é uma questão que é uma política da universidade, mas é algo que nos afeta negativamente, que está fora do nosso controle em termos de faculdade, né? Aqui o Roberto colocou para a gente, eu só não vou conseguir mexer, Roberto. Eu mexo para você, o que você quer especificamente. Eu queria mostrar só para eles aquele gráfico com a curva salarial, porque o resto eles vão ter acesso quando a gente mandar para eles o link, está disponível no site. Não está muito diferente daquela outra curva salarial, mas vejam que a gente tem uma curva salarial que normalmente é ascendente quanto mais tempo o aluno tem, tá? Então, isso confirma mais ou menos parecido com o que tem lá. Provavelmente, quando eu estava fazendo a apresentação, na faculdade, no FCE, a gente deve ter aquela curva estranha, porque é um campus novo, e provavelmente o curso é novo, portanto, o EMEC novo, a gente tem menos alunos formados, né? Então, a curva fica um pouco estranha. Diga, professor Laudimar. Não, Júnior, só para colaborar também, você falou da questão da participação de professores no evento simultaneamente. Aí é para a área de saúde mesmo, né? Tanto a parte... É porque você usou a expressão sala de aula, não sei se restringe a sala de aula ou atividades práticas. Mas se for considerar atividades práticas, todos os nossos cursos, eles naturalmente vão exigir a presença de mais de um professor no ambiente. Inclusive, tem até uma discussão muito forte no âmbito do MEC e até no âmbito de todas as instituições, de uma relação que seja relação professor-aluno, que seja mais razoável, justamente para que o processo pedagógico se torne mais efetivo. Isso acontece de forma bem prevalente na odontologia, na enfermagem, na farmácia, na nutrição. Saúde coletiva um pouco menos, porque tem um perfil um pouco mais administrativo. Mas nos nossos cursos de saúde, odontologia, por exemplo, é praticamente um professor por aluno, dependendo do evento que se trabalha. Né? Então, só para te ajudar até em outros momentos você poder discutir isso. Obrigado. Não, isso é importante, porque, por exemplo, quando a gente vai comparar a realidade da FS, é bem discrepante em relação à FACE, por exemplo, onde a gente não vai ter essa questão de precisar ter um professor ou terem vários professores dentro desses espaços, né? Mas é isso, e nem sempre os avaliadores externos, eles conseguem captar essas especificidades que a gente está falando, tá? Quando é algo da universidade, não quando é algo que é um padrão da formação, né? Claro. Então, era isso que eu queria ver. Esse daqui é de que curso, Roberto? Nutrição. Eu quiser, eu abro um para aí. Não precisa abrir todos. Eu só queria que eles vissem como é que é o relatório, para que eles tenham essa noção. Dá para você mostrar um pouquinho para cima? Lógico. Para cima, claro. O quê? Outros dados ou então, só para eles verem, por exemplo, esses dados, esse
esse anterior aqui, sobe mais um pouquinho. Ele vai até... Ó, os dados de egressos a gente conseguiu captar desde 1988 para essa tabela. Então, como a FS é bem mais antiga do que a FCE, obviamente, os dados são mais antigos, então a gente consegue ter um histórico bem mais robusto, né, de informações sobre os egressos de empregabilidade e salário e alocação dentro das áreas de atuação. Diga, Roberto. Não, nada a dizer. É que o Roberto, ele é o coordenador que faz esse estudo especificamente, né? Ele roda esses dados lá na coordenação sempre que a gente recebe uma nova RAIS. Então, ele é o homem para a gente procurar quando precisa. À disposição. A lógica do gráfico, você ter salários menores, está baseado teoricamente, em dois aspectos da teoria de precificação de salário. Você tem, quanto mais tempo de formação, mais experiência, teoricamente, o trabalhador vai ter, e a experiência reflete em salário maior. Então, você tem mais tempo de experiência, mais tempo de formação. Teoricamente, um egresso de graduação lá de 88, ele já pode ter feito mestrado, doutorado. Um cara que se formou em 2021 não teve tempo hábil ainda de complementar a formação dele. E a própria experiência no mercado de trabalho, que o correto, o esperado é isso. Quanto mais recente a formação, menor o salário do aluno. Se o gráfico estiver invertido, ou houve um erro aí na hora de plotar o gráfico, ou tem alguma coisa estranha no curso. Pode acontecer, né? Uma demanda específica para uma área aí que está com pouco profissional, então o salário recente subiu muito, mas não é o esperado quando a gente está com o mercado de trabalho em equilíbrio aí, relativamente saturado ou bem abastecido de profissional. Essa é a que ela está explicando, é a tendência natural mesmo. Quer que mostre mais algum curso? A gente pode... Não. Tá tranquilo. Então, quem estava compartilhando pode compartilhar. Eu vou finalizar. O partilha, que acho que volta à tela anterior. Tá. Eu já coloquei aqui, só não apareceu para mim ainda. Pronto, deixa eu só voltar para onde a gente estava, que era o slide 30. À disposição aqui. Deixa eu só chegar aqui de volta. Aqui, chegamos de volta. Pronto. Então, como eu estava colocando para vocês, aqui na minha anotação. Então, dimensão 3, a gente costuma ter problemas, costuma ter dificuldades. Em compensação, dimensão 2 e dimensão 1, a Universidade de Brasília, em geral, tem um desempenho excelente, tá? O que a gente fica de olho quando a gente está falando do relatório de avaliação em loco, o relatório de quando os avaliadores vêm em loco? É principalmente garantir que não tenha nota 1 e 2, porque aí significa que nós temos carência naquele indicador, tá? Então, a gente fica bastante atento a essa questão. E quando a gente fala, esse daqui é um relatório de 2013, ele é mais antigo, tá? Porque farmácia noturna nós não temos uma avaliação em loco mais recente. Então, na época, em 2013, ainda teve, nota 1 e 2. Não sabemos, como não teve uma avaliação mais recente, a gente não sabe se foram corrigidas as questões. Mas uma das questões, por exemplo, que tinha nesse relatório era a ausência de guichê naquela época para atendimento dos alunos, tá? Se eu não me engano, isso já foi resolvido porque a FS já passou por algumas reformas, já teve algumas mudanças estruturais, então provavelmente isso já foi corrigido. Mas é ficar de olho principalmente nisso. Lógico, a gente quer garantir o máximo de nota 5, mas nós temos também que garantir que não tem nota 1 e 2, porque a 1 e o 2 eles representam carência, tá? De algum daquele elemento. Então, nós precisamos garantir o bom desempenho. Seguindo aqui, então, essas avaliações são todas de 2017, então muitas das questões podem ter sido resolvidas, mas quando vocês forem se debruçar, é importante garantir que esses itens que tenham causado nota 1, no caso aqui do corpo docente, e nota 2, sejam revisados com mais atenção no âmbito tanto da faculdade quanto do curso, né?
Uma coisa também que eu gostaria de lembrar para vocês, quando a gente fala de avaliação in loco especificamente, é que os avaliadores, eles muitas vezes não, eles necessariamente vão trabalhar com aquilo que a gente consegue apresentar para eles com comprovante, tá? Então, muitas vezes, o que a gente tem observado nas avaliações in loco, com o feedback que a gente tem do DEG, é que o curso faz, mas não há um registro documental que ele faça determinada atividade, que ele consiga, para que ele consiga comprovar aquela informação. Então, nesse estudo é uma das coisas que a gente chama atenção para os cursos tomem o cuidado de registrar o que está acontecendo, de registrar eventos, de registrar melhorias, para que os avaliadores possam ver isso na forma de documento, tá? Não precisa muitas vezes, principalmente considerando a excelência dos cursos da Universidade de Brasília, a gente não precisa criar muitas coisas, a gente não precisa criar coisas, ou nem, enfim. O que a gente precisa mesmo é documentar tudo que a gente faz, porque já fazemos muito, a gente tem muitas atividades, tá? Em resumo, aqui nesse estudo, a parte mais importante é aqui, quando a gente faz um resumo das avaliações que foram feitas, tá? Para a gente, essa é a parte mais importante. O que a gente percebeu em termos de FS, não especificamente de cursos, tá? Para as avaliações do curso. É que quando a gente está falando da FS, uma primeira questão que a gente precisa é difundir e ampliar a divulgação dos estudos como de egressos no âmbito dos cursos. Por quê? Porque, em geral, os cursos da FS receberam notas menores do que 5 por não ter essa divulgação e ampliação, tá? De estudos de egressos, esse tipo de estudo. Melhorar a manutenção de laboratórios, então tem que ver se precisa entrar em contato com a prefeitura para melhorar a manutenção de laboratórios, de repente precisa de contratação de mais técnicos de laboratórios, né? Enfim. Atenção ao PMPC, lembrando que como essas avaliações em loco são de 2017, recentemente o DEG, depois de 2022, se eu não me engano, o DEG fez um esforço de revitalização dos PPCs da universidade toda. Então, todos os cursos que tiveram interesse puderam participar de uma orientação que foi uma força de trabalho do DEG para a renovação dos PPCs, para garantir que eles estavam atendendo todas as recomendações do MEC, tá? Divulgação dos resultados da CPA é outra recomendação dos avaliadores, em geral, para os cursos da FS, tá? Ampliar a produção docente, esse indicador, provavelmente os cursos da FS, aliás, provavelmente não, certeza, já melhoraram, porque uma das próximas telas que eu vou mostrar para vocês é a produção docente, e a gente vai ver que a produção docente da FS está muito boa, tá? Enfim, então, essas são algumas questões que a gente observou em título que eram comuns aos cursos e que podem ser trabalhadas pela FS enquanto unidade acadêmica global, sem precisar entrar no âmbito de cada curso, tá? E cuidar da divulgação dos programas de apoio. Muitas vezes os alunos não sabem as oportunidades que a universidade está oferecendo. E aí, ter dentro da unidade acadêmica esse cuidado de reforçar essa divulgação para os alunos, conta pontos positivos também na avaliação, tá? Alguém tinha... Ah, não, foi uma pergunta. Se tem sobre as avaliações, temos notícias quando serão retomadas? Rosa Maria, as avaliações em locus vão ser retomadas. Ano passado já tivemos, tá? Só que a agenda, ela tá confusa ainda. Como eu expliquei para vocês, o INEP, ano passado, ele lançou o ENAD Licenciaturas, e ele alterou o calendário, só que nós não tivemos ainda esse ano o edital para ver se o MEC, quando ele mudou o calendário, ele vai resetar para o ano 1, ou se ele vai seguir no ano 3, tá? Que teoricamente esse ano seria ano 2. Então, a gente não sabe o que o MEC vai fazer, porque ano passado não teve avaliação, né? O ENAD foi só para licenciaturas, e, portanto, todos os outros cursos ficaram paralisados. Então, a gente ainda não tem. Assim que sair o edital, a gente vai correr para fazer as adequações, inclusive internamente, de suporte. O DEG está esperando para saber como é que vai ser essas avaliações. E sobre as avaliações em loco, elas continuam, tá? Inclusive, já tem algumas marcadas. O Danilo, do DEG, me disse que já tinha algumas marcadas, tá? Se vocês quiserem saber sobre a avaliação em loco específica do curso de vocês, se vocês tiverem previsão, vocês podem entrar em contato com
com o DEG, o Danilo do DEG, ele fica no e-mail emec@unb.br, tá? E aí ele responde sobre essas questões. Alguém tinha levantado a mão, mas desapareceu para mim. Não, fui eu, Juni. Foi a mesma pessoa, a Rosa Maria. Ah, tá. É que eu queria insistir na pergunta sobre avaliação, mas agora você já me respondeu. Eu tenho contato perfeito. com o Danilo também. O que acha? Perfeito, então, de nada. O Cláudio perguntou se as avaliações sobre egressos feitas pela CPA é suficiente para avaliação externa ou os cursos precisam fazer avaliações complementares. O que a CPA e a DAI faz, a gente já fornece muitas informações, mas, por exemplo, muitos cursos fazem pesquisas próprias de egressos, para poder captar informações sobre aqueles egressos que não são captados no estudo da RAIS. Então, para saber alunos que têm CNPJ, seja MEI, seja... melhor, que são PJs, então tem MEI ou CNPJ, como para verificar, para conseguir captar alunos que, de repente, estão fora do mercado de trabalho, tá? Então, tem alguns cursos, como na FACE, eu me lembro da FACE, eu me lembro da... acho que Geologia também tem, FEF tem, então tem alguns cursos que fazem estudos de egressos próprios, e aí as avaliações complementares teria que verificar o que o NDE do curso está precisando. Então, talvez o NDE do curso específico, sei lá, de odontologia, ele precisa de alguns dados específicos. E aí a gente pode, tanto no âmbito da DAI, tentar atender, ou, se não for possível, seria o próprio NDE verificar como conseguir captar essas informações, tá? Mas, em geral, quando apresenta todos esses dados, quando se trata de avaliação, de autoavaliação, no quesito autoavaliação para os avaliadores externos, tá? Normalmente, os nossos estudos são suficientes, só que eles precisam ser apreendidos pela comunidade, eles precisam ser divulgados internamente, a gente precisa garantir que tenham representantes discentes e técnicos participando da discussão, tá? Porque são os requisitos que estão lá no roteiro de avaliação em loco, tá? Acho que era isso, não tem mais nenhuma mão levantada, eu vou seguir, tá? Então, esse estudo foi enviado para coordenadores apenas na época, tá? Então, eu teria que verificar se eles vão ser disponibilizados ou não agora com a mudança da gestão. E aí eu falo aí a gente passa para vocês as informações. Mas inicialmente esse estudo foi enviado para a coordenação de cada curso. Seguindo aqui, docentes inseridos na pós-graduação, instrumento de avaliação em loco. Quando a gente está falando do instrumento de avaliação em loco, esse é um aspecto importante, porque embora ele não seja um quesito direto da avaliação em loco, ele impacta indiretamente um dos quesitos da avaliação em loco, que é a produção. Por quê? Porque na pós-graduação, usualmente é exigido mais produções dos docentes, tá? E aí, o que a gente vê no âmbito da FS? Que mais de 70% dos seus docentes estão inseridos na pós-graduação, o que é um dado muito bom, tá? A gente tem alguns docentes que não estão inseridos na pós-graduação, mas a maioria está. E aí isso impacta positivamente. O único quesito que a gente chama atenção, normalmente, quando a gente fala de docentes inseridos na pós, é que os docentes que estão em 3 ou 4 pós não estejam sobrecarregados. Então, o cuidado da direção só para que eles não sejam sobrecarregados. Mas, enfim, é um dado excelente da FS, com esse mais de 70%. E aí, o resultado positivo disso é que 75% dos docentes da FS tem mais de 9 produções, tá? Que é esse quesito. Cadê? Aqui. Não, esse. Só um momentinho. Esse daqui é um exemplo para vocês de item de avaliação no roteiro que os avaliadores externos seguem. E aí, eu não sei se vocês estão conseguindo ver que, quando a gente está falando desses itens, ele já te dá, para conceito 1, a gente precisa que mais de 50% dos docentes não possuam nenhuma produção nos últimos 3 anos. E aí ele tem um conceito 1. Conceito 2, pelo menos 50% dos docentes possuem, no mínimo, uma produção nos últimos 3 anos. E aí aqui vocês veem que a maioria dos cursos da FS, se hoje passarem por uma avaliação em loco, vão conseguir nota 5 aqui.
porque a FS tem, se eu não me engano, quando a gente fez esse estudo, a gente verificou que todos os cursos da FS, os docentes têm mais de 9 avaliações, tá? Nos últimos 3 anos. Então, esse é o impacto gerado diretamente pela inserção dos docentes na pós-graduação. E aí, aproveitando esse exemplo aqui que a gente tem desse item, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, se vocês forem passar por alguma avaliação em loco, se algum curso aqui acredita que vai passar em avaliação em loco nos próximos anos, prestem atenção no negrito do item, tá? Por quê? Porque normalmente é esse item negritado que faz diferença entre um conceito e outro, quando a gente fala de avaliação em loco. Então, um dos itens da avaliação em loco diz que o curso vai ter nota 3 se ele tiver estudos de egressos, por exemplo. E aí, para nota 4, é estudos de egressos e discussão na comunidade sobre esse estudo de egresso. Então, se você não provar que você faz discussão interna na unidade sobre esse estudo de egressos, aí o avaliador vai te dar nota 3, e não nota 4, mesmo você fazendo, tá? Essa discussão. Então, por isso que eu falei para vocês que é muito importante que as unidades acadêmicas, os cursos, registrem de forma documental, seja matéria na SECOM, seja matéria interna no curso, no site do curso, ou da FS, tá? Então, documentos relatando internamente, um relatório, enfim, formas em que vocês tenham esses documentos em mãos, caso precisem passar por uma avaliação em loco, tá? E seguindo para o último item que nós vamos discutir aqui vamos apresentar aqui para vocês aqui nessa apresentação. Esse é um estudo bem novo, tá? A gente só teve uma versão dele por enquanto, foi feito com os dados do IGC de 2021. Então, considerando que é um estudo com IGC de 2021, ele está utilizando as notas da CAPES de 2017, tá? A gente não atualizou esse estudo porque a gente estava atualizando outros estudos da CAPES que a gente faz internamente na DAI. Então, esse estudo vai ser atualizado esse ano. Então, só para vocês saberem que esse dado está um pouco defasado para os dados de 2021 com CAPES de 2017. O que a gente fez aqui? A gente está tentando entender como que o que a gente pode melhorar nessa relação matriculados, notas de cursos de pós-graduação, em termos de impacto no IGC. Por quê? No IGC, no cálculo do IGC, a gente tem a nota do curso ponderada pelo número de matriculados. Então, muitas vezes, um pouco mais de matriculados, de alunos matriculados no curso, aumentar um pouco o número de alunos nesse curso de pós-graduação, pode impactar positivamente lá no IGC, tá? O que a gente está fazendo aqui nesse gráfico específico, tá? A gente está comparando a UNB, tá, com outras universidades que tenham curso nessa mesma área, no caso de enfermagem, então cursos na área da saúde, e que estão com nota no IGC acima da UNB, tá? Então, especificamente, a gente está comparando a UNB com cursos que estejam acima. Para quando a UNB está muito bem colocada em comparação a esses outros cursos, a gente verifica o impacto desses cursos. A ideia é a gente ver como é que está impactando cada curso no IGC, tá? E como que a gente faz isso? A gente vê aqui que o curso de enfermagem, por exemplo, ele tem nota 4, assim como o curso de enfermagem da UFSCar, tá? Só que o impacto desse curso no IGC da UFSCar tá maior porque eles têm mais alunos matriculados no mestrado de enfermagem, tá? Então, é isso que o estudo está mostrando, que a gente, por exemplo, aqui na UNB, poderia ter uma melhoria no IGC se a gente aumentar um pouco o número de matriculados. É claro que isso vai passar por um questionamento dentro do próprio curso de é viável aumentar o número de matrículas? Será que é possível? Será que não vai prejudicar ou ter queda de qualidade? Ou como fazer esse aumento de matrícula? Será que precisa contratar mais professores? Não sei. Então, isso é uma questão, precisa passar por uma avaliação interna, né? Mas para vocês saberem que, quando a gente fala de IGC da Universidade de Brasília, os cursos com um pouco mais de matriculados, eles impactam mais positivamente no IGC. Outro exemplo, só para vocês verem aqui em termos de concorrentes, tá? Esse daqui é o FPR, tá? E esse aqui é a FURGS. Esse daqui é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Percebam que
mesmo tirando a mesma nota na CAPES, por causa das matrículas, do número de matriculados nesse curso, o impacto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é é mais significativo do que da UFPR. E quando a gente vê a UFMG, ela tem um impacto bem alto relacionado a esses cursos da área de saúde, tá? Então, essa é a ideia desse estudo. A gente estava tentando entender como fazer para que a nossa pós-graduação tenha um impacto mais positivo no nosso IGC. E aí, seguindo aqui para o doutorado em enfermagem, a gente tem novamente aqui a UFSCar tendo um impacto um pouco mais positivo do que a da Universidade de Brasília, tá? E vamos para os outros cursos e vemos o que está acontecendo nesses outros cursos. Então, ciências farmacêuticas. Ciências farmacêuticas é de vocês mesmo? É da FS? Farmácia, mestrado. Ah, mestrado em farmácia. Não, tá certo. Mestrado em farmácia. Tem nos dois. Tem aqui é porque é da área. Isso. Então, tá? Então, aqui a gente já vê que nós temos um curso que, como tem poucas matrículas, eu não vou conseguir ver aqui o nome desse. FURGS, é a Rio Grande do Sul. Como eles têm poucos matriculados nesse curso, o impacto deles no IGC foi menor do que o da UNB, tá? Mesmo tendo a mesma nota. E isso vai valer para o resto dos cursos. Então, aqui em farmácia, nós vamos ter alguns cursos, a colocação do curso de ciências de mestrado em farmácia, de doutorado em farmácia, né? Odontologia. Aqui em doutorado em farmácia, a gente vê que tem um curso 7 que está impactando muito, porque ele também tem um número muito alto de alunos matriculados no curso, tá? E aí, novamente, pode ser interessante para a Universidade de Brasília, em termos de pós-graduação, conversar com esse curso que está sendo um expoente aqui, tanto com números, tanto com um conceito 7 lá na CAPES, quanto com o número de matrículas. Como é que eles estão fazendo isso? Será que é uma infraestrutura? Será que a gente... Enfim, essas discussões que a gente precisa ter da universidade para ver como pode melhorar, como que a gente pode estar sempre melhorando, né? Aqui o curso de odontologia, nossa colocação no curso de odontologia. Percebam que, em geral, os cursos da Universidade de Brasília têm poucos matriculados, tá? Um número de matrículas menor. E aí a gente pode verificar o que nós poderíamos fazer para melhorar isso. O curso de nutrição, mestrado em nutrição, para ser bem exata, doutorado em nutrição, tá? Mestrado em saúde coletiva, aqui, e o doutorado em saúde coletiva. Bom, gente, era isso que a gente queria apresentar para vocês. Eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês o nosso... Deixa eu ver como é a tela janela. Vocês estão vendo? Parou de apresentar? Para mim não está aparecendo nada. Que coisa boa. Deixa eu parar de apresentar. Tá aparecendo. Agora saiu. Estava aparecendo a janela, porque para mim ele não está mais aparecendo. Estava aparecendo uma apresentação de slide, normal. Isso. Não, eu quero que apareça a janela para vocês darem uma olhada só rapidinho na... Isso, está aparecendo. Está aparecendo? Esse é o site avaliação. Avaliação UNB, tá? Isso, avaliação UNB. O que eu queria mostrar para vocês é que vocês conseguem ver aqui exatamente, tanto que a avaliação interna, tudo que a gente tem disponível para vocês, tá? Então, anuário estatístico, consulta comunidade acadêmica, avaliação docente pelo discente, quanto a avaliação externa. Então, os últimos resultados do IGC, ENAD, CPC e DD, os indicadores de fluxo da educação superior, que é um resultado... Os dados são baseados no que o INEP já nos disponibiliza, avaliação quadrienal. Então, tudo aqui vocês vão encontrar. Tem algumas histórias de avaliação da Universidade de Brasília e tem o site da CPA, onde vocês encontram informações sobre aqui o Avalia UNB, encontram os relatórios de autoavaliação que o Roberto comentou, todos os planos de autoavaliação que já foram feitos pela universidade. Então, aqui tem todos os relatórios para vocês poderem consultar ou até fazer estudos específicos, enfim, para o que vocês precisarem. Tem os contatos do pessoal da CPA e tem os contatos do pessoal aqui da DAI, tá? Tem organograma, tudo bonitinho. Caso vocês precisem de estudos específicos, Juni,
Júnior, seu áudio Júnior, está você tá sem mutado. som. Caso vocês precisem de, obrigada pelo aviso, caso vocês precisem de algum estudo específico para curso, para odontologia, seja para graduação ou pós-graduação, ou no âmbito da FS, novamente eu reitero, a DAI está disponível para auxiliá-los em tudo que a gente puder. A gente tendo os dados, nós vamos auxiliar vocês para que vocês possam fazer os estudos e possam fazer, melhorar cada vez mais os cursos de cada um de vocês, tá? E agora eu vou abrir para mais perguntas, caso vocês tenham. E agradecer por todos que estão aqui. A reunião foi longa. Diga, professor Laudimar, o senhor quer falar alguma coisa? Não, só Não? acompanhando. Obrigado, gente. Certo. Então, gente, se não tem mais perguntas, a gente nos colocamos à disposição. Eu vou consertar essa apresentação para garantir que sejam os dados da FS que vão estar na apresentação e não da FCE, tá? Volto a pedir desculpas pelo equívoco que aconteceu de cursos. Vamos mandar também o link da gravação para o YouTube, para que vocês possam mandar para os outros professores, para quem não pôde participar hoje. Vamos mandar os links dos estudos que já estão publicados. Existem alguns estudos que não estão publicados, e aí esses a gente manda também ou no e-mail ou para o coordenador, tá, de cada curso. Mas a gente entra em contato para o diretor, tá? E qualquer coisa que vocês precisem, a gente está à disposição. Porque o nosso objetivo é que vocês... esses estudos são feitos para vocês. Principalmente, todos esses estudos eles foram feitos baseados em demandas que nós temos de docentes, que nós temos de coordenadores, de diretores de unidades acadêmicas. Então, é a demanda de vocês que vai indicando para a gente o que vocês precisam que nós façamos. E aí a gente corre para poder começar, para ir atendendo as demandas de vocês, tá? Então, podem dizer para a gente que o estudo precisa de tal melhoria, podem trazer todas essas recomendações, quanto demandas de estudos novos, tá? O nosso objetivo é auxiliar todos os cursos o melhor que a gente puder. E é isso. Ótimo, Júnior. Eu queria agradecer você, o Roberto também, toda a equipe, né? Agradecer também os colegas da FS. Não sei se algum colega quer se manifestar ou fazer alguma pergunta ainda. Então, só agradecendo aí no... a professora Leide levantou a mão. Muito rápido, ok. professor Laudimar Júnior, muito excelente a sua apresentação. Peço desculpa por ter chegado atrasada. Eu acho que avançar nos estudos de evasão são tão importantes, e inclusive numa articulação com a CPA, porque conquanto cada curso tem suas especificidades, seria muito bom uma linguagem que aproxime também da instituição como um todo. Então, se você tiver links dos estudos, porque pelo que eu acompanho lá da CPA, não tem muitos estudos, inclusive na área da saúde, pela CPA, na questão de evasão. E, como a gente sabe, é direto no DEG que entra qualquer motivo da evasão. Então, dentro da coordenação dos cursos, escapa um melhor controle dessa razão, da causalidade, dessa árvore de problema que chega lá nas consequências que é a evasão, né? Então, estabelecer uma árvore de problema para a gente entender. Evasão é o tronco, mas tem várias raízes aí produzindo isso, e as consequências, elas estão na instituição e não é no curso só. Então, fica aí um pedido de, acho que apoio, eu sou só do NDE, mas eu acredito, professor Laudimar, que essa é uma necessidade de todos os nossos cursos. Saímos da pandemia, temos várias questões que foram conjunturais, mas seguimos com algumas questões estruturais. E os estudos de evasão seriam essenciais para nos ajudar a direcionar melhor o foco. Perfeito, professora. Realmente, evasão é um problema grave, embora as instituições públicas já tenham uma evasão bem inferior às privadas, né? É um problema sério que a gente enfrenta, com alguns cursos tendo até 80% de evasão, né? Então, realmente, é um problema que está preocupando a gente. A equipe do Roberto já está trabalhando em tentar entender, em tentar estudar como a gente pode melhorar isso, né? Mas, realmente, aceitamos sugestões do que seria interessante em termos de dados, né, para que a gente possa tá buscando essa estrutura para que ela possa atender cada vez melhor vocês, né? Professora Rosa Maria.
Júnior, hoje a gente não tem esse dado da evasão comparando o NB e o cenário brasileiro, né? Assim como a taxa de permanência. Eu acho que isso também é muito interessante. Além da gente olhar, né, para a nossa própria casa, né, pensar essa avaliação no comparativo nacional também. Como é que se dá a evasão dos mesmos cursos, mas em outras universidades brasileiras? Será que a gente teria perna para fazer isso no futuro, pensar sobre isso? A gente tem esses dados disponibilizados, professora, pelo INEP, e o que a gente faz no âmbito da Universidade de Brasília é trazer esse estudo de uma forma simplificada, comparando o curso e o global, né? No âmbito do curso, a gente pode orientar vocês como que vocês fazem para pegar a base de dados do INEP, para que vocês possam comparar, por exemplo, com algum curso específico, caso seja o caso que vocês estejam de olhar. Eu queria saber se o meu curso de, sei lá, de farmácia aqui da UNB está com uma evasão maior ou menor que da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso é possível com os microdados do INEP relacionados a trajetória do aluno. É um estudo específico que eu apresentei aqui em algum momento, que a gente consegue ver a taxa de permanência acumulada, taxa de evasão acumulada e taxa de desistência acumulada. O que a gente não consegue ainda é ter dados de motivo da evasão. Então, esse seria um estudo que a gente não consegue fazer no âmbito da universidade por enquanto, tá? Mas que é possível os cursos fazerem ou a faculdade fazer, não sei como seria o caso. É possível buscar esses alunos e tentar entender motivos. Então, motivos qualitativos a gente não consegue, mas quantitativo a gente consegue, com os dados do INEP que ele disponibiliza, tá? Eu não sei se eu consigo abrir aqui a trajetória profissional, não, trajetória... Agora rápido eu não deixei aberto, então não vou conseguir, mas eu vou incluir esse link na nossa, quando a gente enviar, tá? Diga, Roberto. Só porque os professores perguntaram, a gente tem 2 relatórios, que é o relatório de evasão, que vem detalhado os dados de evasão, esse gráfico de taxa acumulada de desistência, taxa acumulada de retenção e taxa de conclusão acumulada. Tem um relatório mais amplo para cada um dos cursos, que é disponibilizado ao diretor não sei se é da faculdade ou se é o diretor de cada curso, o coordenador de cada curso, acho que para ambos. E a gente tem um produto novo que é uma tentativa de identificar algum gargalo, que é um relatório de reprovação de disciplina, também feito para cada curso. Que quiserem, a gente pode disponibilizar. Em relação à pergunta da professora Leides, tinha um antigo professor que foi membro da CPA, saiu recentemente, e ele fez um programa que fazia essa comparação. Eu não sei se ele levou isso para frente, se ele publicou, mas eu me comprometo aqui em tentar restabelecer o contato e posso tentar perguntar para ele se ele tem. Ele fez isso para o Instituto de Física. Então, eu acredito que dava para optar por cursos de outras áreas também. Agora, se ele levou isso à frente, eu não sei te dizer, tá? Que foi um projeto pessoal dele. Obrigada, Roberto. Nada. Então, estava só anotando aqui para ter certeza que eu não vou esquecer de enviar de pegar essas informações. Caso alguém mais gostaria de colocar alguma dúvida, perguntar alguma coisa. Nesse caso, então, gente, nós agradecemos muito a presença de todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Em breve, a gente vai enviar para vocês uma avaliação do evento, que serve para que a gente baseie os próximos seminários, né? Quais as informações que vocês desejam ver aqui, que não encontraram hoje. Se tem informações que foram apresentadas hoje, que vocês não queriam ter visto, alguma coisa assim. Então, para vocês darem esse retorno, para que a gente possa preparar sempre melhorar esse evento, essas visitas do seminário, tá? Nós agradecemos todos e encerramos aqui a nossa apresentação. Muito obrigada e tenham um bom dia e um excelente final de semana que está chegando aí já. Muito obrigado, gente. Obrigado, Júnior. Obrigado, Roberto. Obrigado, Júnior. Obrigado a todos. Obrigado aos colegas também da FS aí que participaram. Um abraço a todos, gente. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Pedro, pode parar de gravar, acho. Acho que o Pedro que está gravando, né? Deixa eu só confirmar. Já vou parar aqui. Beleza. Quer que pare a gravação? Não, Pronto. Pedro